servidores web, Facebook, Twitter. Pense na seguinte situação. Você está sentado na frente de seu computador, como agora, vendo esta página em um navegador. O que acontece ou aconteceu nos bastidores para trazer esta página até sua tela? Por trás de toda essa dinâmica, estão os servidores web, onde são responsáveis por armazenar e trocar informações com outras máquinas. Por causa disso, pelo menos 2 participantes são envolvidos em cada troca de informações: um cliente, que solicita informações, e um servidor, que atende a esses pedidos. Se você digita uma URL em seu navegador e pressiona a tecla Enter, como mágica, não importa em que lugar do mundo essa URL mora, a página aparece em sua tela, em um nível mais básico possível. O seguinte diagrama mostra as etapas que trouxeram aquela página até sua tela. Seu navegador formou uma conexão com o servidor web, solicitou uma página e a recebeu. Cada lado exige também um programa especializado para negociar essa troca de dados. No caso do cliente, é usado um browser, como o Internet Explorer ou Firefox. No lado do servidor, porém, as coisas não são tão simples. Existem várias opções de software disponível, mas todos têm uma tarefa semelhante: negociar transferência de dados entre clientes e servidores via HTTP, protocolo de transferência de hipertexto, o protocolo de comunicações da web. De um ponto de vista mais técnico, o navegador quebra a URL em 3 partes: o protocolo, HTTP, seguindo com o nome do servidor, www.meusite.com.br, e o nome do arquivo, minhaimagem.html, onde o navegador se comunica com um servidor de nomes. Para traduzir o nome do servidor, www.meu.com.br, em um endereço IP que ele usa para se conectar àquela máquina servidora. O navegador então forma uma conexão com o servidor web naquele endereço IP na porta 80. Seguindo o protocolo HTTP, o navegador envia uma solicitação GET, obter, ao servidor, pedindo um arquivo. Então o servidor envia o texto HTML da página da web para o navegador. Os cookies também podem ser enviados do servidor para o navegador no cabeçalho da página. O navegador lê as tags HTML e formata a página em sua tela. O Facebook é uma rede social que permite conversar com amigos e compartilhar mensagens, links, vídeos e fotografias. Criado em 2004 pelos americanos Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz, Chris Hufges e pelo brasileiro Eduardo Saverin, também permite que você receba as novidades das páginas comerciais das quais gostar, como veículos de comunicação ou empresas. O Facebook tem mais de 750 milhões de usuários ativos, que em média compartilham mais de 30 bilhões de peças de conteúdo por mês. Também é um grande filtro para os
cerca de 500 bilhões de gigabytes de informação flutuando em torno da internet. Em suma, o Facebook é divertido e útil porque tantas pessoas e informações estão lá. O Facebook e sua aplicação de vídeo é semelhante em muitos aspectos ao YouTube, onde seus membros podem fazer upload de vídeos em quase todos os formatos, sendo que todos os arquivos permanecem em abaixo de 100 megabytes e ele os converte para formato flash.flv. As mensagens de texto enviadas utilizam um método padronizado móvel de texto Short Message Service, SMS, ou Multimedia Messaging Service, MMS. SMS permite enviar e receber mensagens de texto para serviços como sites, sistemas de correio de voz e servidores de e-mail. Uma mensagem SMS só pode ter até 160 caracteres. O padrão MMS é uma melhoria no SMS, sem limite de tamanho das mensagens. Quando uma mensagem é enviada de um dispositivo móvel, vai para um centro de comutação móvel, MSC, que envia o sinal para um ponto de transferência de sinal, STP. A partir daí, a mensagem vai para um centro de serviço de mensagens curtas, SMSC, que, em seguida, envia o texto para o Facebook, quando se recebe uma resposta em seu telefone. O processo é invertido, ao contrário das páginas típicas do Facebook. O código do colega móvel está em Extensible Hypertext Markup Language, XHTML. XHTML é uma linguagem mais restrita do que o padrão HTML. Uma das razões para isso é que o World Wide Web Consortium, W3C, uma organização internacional que desenvolve tecnologias interoperáveis para a web, reconheceu a necessidade de uma linguagem web que os dispositivos móveis poderiam facilmente interpretar. Os computadores têm mais recursos do que os dispositivos móveis. Pode interpretar muito mais complexas páginas da web do que um telefone celular ou dispositivo similar. XHTML ajuda a nivelar o campo de jogo. Porque é tão popular e com muito trânsito de informações, o Facebook requer grandes quantidades de espaço de armazenamento, tanto no sentido físico quanto digital. A empresa conta com cerca de 200 mancache de servidores para a produção, operação do dia a dia do site, e um pouco mais para fins de desenvolvimento. Mancached representa a memória cache, um método de armazenar dados temporariamente. Um servidor de cache armazena informação temporariamente na memória do servidor, reduzindo a necessidade de procurar um banco de dados para obter informações. Isso diminui a quantidade de tempo que demora entre um pedido de informação e a entrega dos dados. O Facebook também usa servidores personalizados para operações de back-end e um sistema de monitoramento para acompanhar todos os servidores. Servidores ocupam espaço. Então o Facebook aluga instalações de fornecedores para armazenamento do servidor.
Em 2007, assinou um acordo com a DuPont e Fabros Technology, DFT, para alugar 10.000 pés quadrados de espaço em um centro de armazenamento em Ashebur, Virgínia. A customização de uma página passa por diversos pontos, desde descrições, imagens, eventos, onde eu preciso alimentar o novo fã com um conteúdo de qualidade, onde utiliza de uma linguagem própria da rede social, capaz de substituir o tradicional HTML. É claro que o Facebook não foi só criado com as funções HTML, pois nem todas as funções funcionam com as fanpages. Assim, as tags especiais não dão hacks. O principal motivo para a utilização das tags é o uso na linguagem FBML e sua integração com os serviços oferecidos pelo site, como a implementação de campos de comentários, botões de like, murais e tudo mais que há no Facebook. A infraestrutura de softwares que Mark usou pode ser vista como a de um site LAMP, é um acrônimo para a combinação Linux, Apache, MySQL, PHP, Perl ou Python, mas com melhorias e extensões de vários serviços. Falando um pouco mais de Memcached, que é no momento um dos softwares mais famosos na internet, como uma camada de cache entre aplicação web e banco de dados. Facebook e desafio de escalabilidade. Mais de 550 bilhões de visualizações de páginas por mês, mais de 3 bilhões de fotos são visualizadas por dia, mais de 25 bilhões de tipos de conteúdo, atualizações de status, comentários, etc., são compartilhados todo mês. Mais de 60.000 servidores usa PHP como um compilador que permite que o sistema execute o código nativo nos servidores web, aumentando seu desempenho. Usa Linux otimizado para garantir alta vazão de rede. Usa MySQL, principalmente para a persistência de chaves valores, hashes, movendo lógicas de consultas e joins para a camada de aplicação dos servidores web em que otimizações são mais fáceis de implementar, usando por exemplo caches em memória. Memcached é um sistema de cache em memória distribuído que o Facebook e vários outros sites usam como uma camada de cache entre aplicação web e banco de dados. Ao longo dos anos, o Facebook realizou diversas otimizações no Memcached e nos softwares que rodam em conjunto com ele. O Facebook roda milhares de servidores Memcached com dezenas de terabytes de dados em cache a todo momento. É provavelmente a maior instalação de Memcached do mundo. Hip Hop for PHP. PHP é uma linguagem interpretada e por isso seu código quando executado é relativamente lento quando comparado com código que executa nativamente. O hip hop converte PHP em código C++, que pode ser então compilado e apresentar um desempenho melhor. Isso permite que o Facebook aproveite muito melhor seus servidores web, já que dependem demais de PHP para servir conteúdo. Uma pequena equipe de engenheiros do Facebook passou 18 meses desenvolvendo
hip hop, que agora é usado em produção. Restack é o sistema de armazenamento e recuperação de fotos de alto desempenho do Facebook, a rigor. O Restack é um armazenador de objetos, então ele não armazena apenas fotos. Existem mais de 20 bilhões de fotos no Facebook e cada uma é armazenada em 4 diferentes resoluções, resultando em mais 80 bilhões de fotos. O desafio do Restack não é apenas armazenar bilhões de fotos, mas também executar tarefas com elas em que o desempenho é crítico, como por exemplo remoção, atualização ou acesso. BigPipe é um sistema dinâmico para servir páginas web que o Facebook desenvolveu. Ele é capaz de dividir uma página em seções, chamadas pagelets, e servi-las em paralelo com desempenho ideal. Por exemplo, a janela de chat é carregada separadamente. O feed de notícias é carregado separadamente e assim por diante. Esses pagelets podem ser carregados em paralelo, que é de onde vem o ganho de desempenho. E os usuários recebem um site que funciona mesmo se uma parte dele for desativada ou estiver com defeitos. Cassandra é um sistema de armazenamento distribuído baseado no projeto do Bigtable. Ele é um dos filhos de destaque do movimento no SQL e se tornou open source, virou um projeto Apache. O Facebook o usa na pesquisa inbox. Além do Facebook, uma série de outros sites também o usam, como o Twitter e o Digg. É um sistema capaz de armazenar uma quantidade imensa de dados sem comprometer o tempo de busca e acesso a eles. Scribe é um sistema de login flexível e escalável que o Facebook usa para uma infinidade de propósitos internos. Ele foi criado para ser capaz de registrar todas as ações ocorridas no Facebook e automaticamente lida com novas categorias de ações registradas conforme aparecem. O Facebook tem centenas. Hadoop e Hive. O Hadoop é uma implementação open source de MapReduce que permite a execução de cálculos em uma quantidade massiva de dados. O Facebook o usa para análise de dados de sua rede. O Hive é uma interface de acesso ao Hadoop através de consultas SQL, facilitando seu uso. E teve origem dentro do Facebook. Tanto o Hadoop quanto o Hive são open source, projetos Apache, e são usados por uma série de grandes sites, como o Yahoo e o Twitter. Thrift. O Facebook usa diferentes linguagens para os seus diferentes serviços. PHP é usada para front-end. Erlang é usada para chat. Java e C++ são usados em diversas áreas. Thrift é um framework cross-language desenvolvido internamente que junta todas as diferentes linguagens, permitindo que elas conversem entre si. Isso facilita enormemente o desenvolvimento cross-language no Facebook. O Facebook tornou o Thrift open source e adicionou suporte a mais linguagens de programação. Varnish. O Varnish é um acelerador HTTP
que pode agir como um balanceador de carga e também realiza cache de conteúdo para servi-lo rapidamente. O Facebook usa o Varnish para servir fotos, lidando com bilhões de requisições todos os dias. Como quase tudo que o Facebook usa, o Varnish também é open source. Gatekeeper, sistema chamado de Gatekeeper, porteiro, que permite que eles rodem diferentes versões do sistema para diferentes conjuntos de usuários. Ele permite que o Facebook lance novas funcionalidades gradualmente e que testes A/B sejam realizados com usuários. Também é responsável por realizar o que é chamado de Dark Launches, lançamentos no escuro, que é a ativação de elementos de uma nova funcionalidade antes de ela ir pro ar. É uma maneira de realizar testes de carga do sistema antes de uma funcionalidade ser oficialmente lançada. Normalmente os Dark Launches são realizados 2 semanas antes do lançamento oficial da funcionalidade. O Facebook cuidadosamente monitora seu sistema e o desempenho de cada função PHP executada em ambiente de produção. Com isso é possível projetar um perfil do sistema que está no ar com a ajuda de uma ferramenta chamada Sprof e identificar gargalos ou áreas que estão operando incorretamente. Desativação gradual de recursos para o aumento de desempenho. Se o Facebook tiver algum problema de desempenho, existe um grande número de recursos não críticos que podem ser desativados para aumentar o desempenho de funcionalidades vitais da rede social. Desta forma, em uma situação de emergência, o núcleo da rede social poderá continuar funcionando normalmente. O hardware do Facebook é um aspecto importante de analisar quando se pensa em escalabilidade. Por exemplo, o Facebook usa a rede CDN para servir conteúdo estático e possui enormes data centers que hospedam milhares de servidores. E além do que foi mencionado, existem diversos outros softwares envolvidos na operação da rede social, onde aqui abordamos as escolhas mais interessantes que o Facebook fez. Uma máquina virtual para o PHP. A Hip Hop Virtual Machine é capaz de executar código em PHP até 9 vezes mais rápido que o interpretador nativo da linguagem. Mas para acompanhar a insaciável demanda dos usuários, o software é otimizado para lidar com bases de código PHP muito grandes e intensamente utilizados. Não é a primeira vez que o Facebook tenta otimizar o PHP para execução mais rápida. Em termos gerais, programas escritos em linguagens interpretadas tendem a rodar mais lentamente que os escritos em linguagens como C ou C++, que são compilados apenas uma vez para linguagens de máquina. A lealdade ao PHP. O Facebook se mantém leal ao PHP porque é uma linguagem de programação com a qual os programadores que trabalham para a empresa estão amplamente familiarizados. A linguagem é interpretada, o que significa que cada instrução em um programa tem que ser analisada e convertida em linguagem de máquina, para só então ser processada, a cada vez que o programa é executado.
um fenômeno que vem crescendo desde 2008, e cada vez mais tem diversas citações na mídia nacional. O Twitter é uma rede social que permite que os usuários enviem atualizações pessoais, contendo apenas texto, em menos de 140 caracteres via o www.twitter.com, SMS, e-mail, ou algum programa instalado no computador, como o TweetDeck. Foi fundado em março de 2006 Obvious Corp, de São Francisco. A ideia é contar sua vida através da resposta, em 140 caracteres, de uma simples pergunta: What are you doing now? A resposta é atualizada em seu perfil, na sequência que é escrita, e enviada a todos os seus seguidores. O Twitter foi descoberto pelos blogueiros e jornalistas, que começaram a usá-lo para atualizações frequentes de informações, com links e fotos, num conceito chamado de microblogging. Isso fez com que novos adeptos surgissem, e que perfis de profissionais, como Fábio Fernandes e Marcelo Taz, se juntassem a uma multidão que inclui vários jornalistas e blogueiros brasileiros. Agilidade na informação. A facilidade de acessar o Twitter de qualquer lugar faz com que a maioria dos acontecimentos seja anunciada primeiro no Twitter, e o fato de usar mensagens curtas faz com que isso seja transmitido e retransmitido rapidamente. Uma das vantagens do Twitter é a rápida atualização, a possibilidade de seguir quem você quer. E mais importante, a facilidade de usá-lo com BlackBerry, iPhone ou outros smartphones. No final, o Twitter virou um grande blog coletivo, atualizado por dispositivos mobile, e que permite a você seguir informações de modo quase online. Entre tantas, uma das funcionalidades mais bacanas do Twitter é a atualização em qualquer lugar que você esteja por meio de celulares e smartphones. Sua conta pode ser atualizada via web, através do endereço m.twitter.com/home, ou enviando um SMS. Além disso, o Twitter é também uma maneira prática e rápida de divulgar links interessantes, manter seus amigos informados sobre o que você anda fazendo ou publicar insights que lhe vêm à cabeça num determinado momento. Com o passar do tempo e o sucesso também vieram os problemas. Para ajudar a resolver estes problemas, eles precisavam de uma linguagem que tivesse um sistema mais eficiente de threading, uma performance melhor e um baixo consumo de memória. Coisas que não são consideradas como pontos fortes do Ruby. Twitter tem como arquitetura de front-end em Ruby on Rails e o back-end em Scala. Scala, Scalable Language, é uma linguagem de programação de propósito geral, diga-se multiparadigma, projetada para expressar padrões de programação comuns de uma forma concisa, elegante e type-safe. Ela incorpora recursos de linguagens orientadas a objetos e funcionais. Também é plenamente interoperável com Java, sucessora de Funnel, uma linguagem baseada em Django e cálculos,
de código aberto. Requer JDK versão 1.4 ou superior. Sendo uma linguagem relativamente nova, nos últimos anos conquistou empresas gigantes como o Twitter e o Foursquare. Twitter é um dos motores de busca mais fortemente trafegados em todo o mundo, servindo mais de 1 bilhão de consultas por dia, visando um melhor tráfego sempre crescente, melhorando a latência do usuário final e disponibilidade do serviço. Lançou um novo motor de busca em tempo real, mudando de MySQL para uma versão em tempo real do Lucene. Twitter trocou seu código de back-end de Ruby para Scala, mas ainda continuará com Ruby on Rails no seu front-end, com certa insatisfação sobre a decisão. Muitos usuários até levantaram quais decisões poderiam ser tomadas a fim de melhorar o serviço e continuar com Ruby. É evidente que Ruby não é a melhor escolha para o Twitter. Twitter muda de Ruby para Java. Ruby é 3 vezes mais lento que Java. O substituto para o Ruby on Rails front-end foi um servidor Java que chamamos Blender, produzindo uma queda de 3 vezes em latências de busca e o que permitirá interagir ainda mais rapidamente em recursos de pesquisa. Java e Ned no front-end do Twitter. Revolução em desempenho e escalabilidade. A troca dos componentes de front-end, que recebem as requisições das aplicações no lado do cliente, vindas do Twitter.com, widgets, aplicações móveis etc. O novo front-end, batizado de Blender e criado em Java, substituiu totalmente a antiga implementação em Ruby on Rails. Em um momento de pico, pesquisas por tsunami, por exemplo, chegaram a demorar 800 milissegundos para mostrar resultados. Já com o uso do Blender, o tempo de resposta em condições similares de carga caiu para 250 milissegundos. A arquitetura adotada no Blender resolve algumas ineficiências do modelo anterior. Os novos serviços de agregação de dados são completamente assíncronos e não bloqueantes, o que aumenta consideravelmente a escalabilidade do mecanismo de buscas. Também foi projetada uma estrutura de workflow para resolver, de maneira mais eficaz, as dependências e a integração entre os serviços no processamento das buscas. O objetivo dessa camada de workflow é atuar como um proxy intermediário, resolvendo os dados obtidos pelos serviços de pesquisa de forma transparente para o cliente. O Blender foi construído sobre o Ned, uma biblioteca NO, extremamente escalável e escrita em Java, que foi criada com o objetivo de tornar mais rápidos o desenvolvimento e a manutenção de aplicativos em rede. O Ned foi a alternativa escolhida pelos engenheiros do Twitter, depois de também avaliarem o Mina e o GED. Entre os motivos para a escolha do Ned, foram apontados uma API mais limpa, maior documentação e o fato de o Ned já ser usado em outros projetos do Twitter, para garantir a
Disponibilidade do seu serviço de pesquisas. O Twitter continuará por algum tempo usando front-end antigo em Ruby on Rails e roteando as requisições para o Blender. Nossas referências. Nossas referências. Nossas referências. Nossas referências. Obrigado.